O som de uma pena arranhando o papel não deveria ter sido tão alto, mas no silêncio da biblioteca Fairweather, naquela primavera de 1821, Genevieve escutou cada traço enquanto Timothy assinava a vida dela embora. Ela veio cedo para surpreendê-lo antes do baile real. Em vez disso, ficou congelada atrás da cortina de veludo, observando o noivo sentar-se diante de Ophelia Harrington e o pai dela. Entre eles, um contrato. E o nome de Genevieve riscado em tinta vermelha. Ela esperou que Timothy recusasse, que lembrasse dos 3 anos juntos, que lutasse por ela. Ele assinou sem hesitar. O que Genevieve não sabia era que o homem que a encontraria chorando naquele corredor não era apenas um oficial arruinado. Era o homem que controlava o destino de cada nobre na Escócia, e ele acabara de escolhê-la. Se você está pronta para histórias onde os esquecidos se erguem e os arrogantes caem, onde inteligência vence dinheiro e onde justiça finalmente é servida, inscreva-se agora no canal Diários da Nobreza e ative o sininho para nunca perder um momento de drama, vingança e segredos esperando para serem revelados. Bem-vindo à família. Agora vamos ver que escolha Genevieve faz. Genevieve McAllister chegou à mansão Fairweather 2 horas antes do esperado, naquele abril de 1821. O ar de Edimburgo cheirava a glicínias, doce e enganoso. Ela trazia um presente embrulhado em papel azul, as abotoaduras de prata que Timothy mencionara querer. O mordomo a cumprimentou com frieza educada. Lord Fairweather está na biblioteca, senhorita McAllister. Recebeu visitas e pediu para não ser incomodado. Algo no tom dele fez um frio instalar-se na espinha de Genevieve. Ela conhecia os sinais de segredos sendo guardados. 3 anos ao lado de Timothy a ensinaram a ler o que não era dito. Subiu as escadas em silêncio. A biblioteca ficava no 2º andar, ao final de um corredor forrado com retratos de ancestrais Fairweather que pareciam julgá-la de suas molduras douradas. A porta estava entreaberta. Luz de velas vazava pela fresta. Foi quando escutou a voz de Timothy. O contrato está em ordem, Sr. Harrington. 50.000 libras para saldar as dívidas da propriedade. Em troca, me comprometo a casar com a Sra. Ophelia Harrington dentro de 3 meses. Genevieve congelou. Excelente, jovem Fairweather. Uma voz mais velha respondeu, espessa como fumaça de charuto. Minha filha trará não apenas capital, mas as conexões que sua família perdeu. Os Harrington possuem minas de cobre e carvão em 3 condados. Ophélia é uma herdeira de verdadeiro valor. Herdeira de verdadeiro valor. Genevieve se escondeu atrás da cortina de veludo verde escuro. Dali tinha visão perfeita da biblioteca. A mesma biblioteca onde Timothy a beijara pela primeira vez, onde ela passara inúmeras noites redigindo os tratados diplomáticos e os discursos que ergueram a reputação dele na corte. Timothy estava sentado à mesa de mogno, a pena de prata na mão. À frente dele, um homem corpulento e uma mulher jovem de cabelos loiros e vestido amarelo bordado com fios de ouro. Ophelia Harrington. Ela usava um colar de safiras que valia mais do que tudo que Genevieve possuía no mundo. E sorria, um sorriso frio, afiado como cristal quebrado. Sobre a mesa repousava um documento. Mesmo à distância, Genevieve viu a letra ornamentada, os selos de cera vermelha. E no meio do papel, um nome riscado em tinta carmim. O nome dela, Genevieve McAllister, coberto por uma linha brutal de negação. A respiração falhou. As mãos apertaram o presente, amassando o papel azul. E quanto à senhorita McAllister? Timothy perguntou, mas a voz não carregava angústia, apenas obrigação. Ophélia riu. Dê algum dinheiro a ela. Mulheres como ela são resilientes. Ela nunca teria se encaixado no nosso mundo de qualquer forma. Mulheres como ela, comuns.
as que faziam o trabalho enquanto os nobres colhiam os créditos. O peito de Genevieve se contraiu, mas ela não chorou. Lágrimas eram um luxo que mulheres sem poder não podiam se dar. Timothy assinou o contrato. Rápido, decisivo, sem hesitação. Está feito, o Sr. Harrington anunciou. Bem-vindo à família Harrington, rapaz. Sua ruína financeira termina hoje. Genevieve não conseguiu continuar olhando. Virou-se, o cheiro de glicínias agora enjoativo. Desceu as escadas, atravessou o hall, empurrou a porta e colidiu com um peito sólido. Mãos fortes a seguraram pelos ombros. Genevieve ergueu o olhar. O homem era alto, ombros largos sob um uniforme militar simples marcado com medalhas desbotadas. Cabelos escuros, rosto anguloso, mas eram os olhos que aprenderam. Cinzentos como pedra de ardósia, penetrantes, do tipo que parecia enxergar através de máscaras. Saindo tão cedo, senhorita McAllister? A voz era baixa, controlada, perigosa nas bordas. Quem é o senhor? Um sorriso leve tocou os lábios dele. Malcolm Strathmore, um oficial aposentado sem muita coisa a perder. Ele olhou para a porta entreaberta da mansão, depois de volta para ela. Parece que nós dois temos razões para fazer a família Fairweather se arrepender das escolhas dela. Genevieve sentiu um arrepio, não de medo, mas de reconhecimento. Eu não sei do que o senhor está falando. Malcolm estendeu uma mão enluvada. Entre os dedos, um cartão em papel cremoso, letras gravadas em dourado. Tenho uma proposta para a senhorita. Não precisa responder agora, mas quando estiver pronta para que a justiça seja feita, me procure. Genevieve pegou o cartão com os dedos trêmulos. Malcolm Strathmore, nenhum endereço, apenas um brasão que ela não reconheceu. Quando ergueu o olhar novamente, Malcolm já estava descendo os degraus, desaparecendo no crepúsculo. Genevieve ficou ali sozinha, segurando um presente amassado que nunca seria entregue e um cartão de um estranho que parecia conhecer seus segredos. Pela primeira vez em 3 anos, ela se perguntou se talvez não precisasse desaparecer silenciosamente. O baile real estava em pleno andamento quando Genevieve chegou. A residência do Duque de Lennox brilhava como uma joia sob o céu noturno. 1000 velas iluminavam o salão, a luz refletindo em espelhos venezianos e lustres de cristal. O perfume de rosas brancas se misturava com cheiro de cera quente e champanhe. Ela não deveria estar ali, mas encomendara o vestido meses atrás, economizara cada penny para pagar pela seda verde esmeralda. Este seria o baile em que Timothy a apresentaria oficialmente à corte. Agora estava ali sozinha, como ninguém, mas ergueu a cabeça e entrou assim mesmo, porque precisava testemunhar. Precisava ver o quanto fora facilmente substituída. A música enchia o ar, enquanto casais giravam pela pista de mármore. Genevieve aceitou uma taça de champanhe, o cristal frio em suas mãos. Moveu-se pela multidão como um fantasma. Ela conhecia aqueles rostos. Lord Ashford, que assinara o tratado que ela redigira. Lady Whitmore, que elogiara o discurso que ela escrevera. Dezenas de nobres que celebraram conquistas que nunca saberiam terem sido obra dela. Damas e cavalheiros, a voz do mestre de cerimônias ecoou. Tenho a honra de apresentar Lord Timothy Fairweather e sua prometida, Lady Ophelia Harrington, das Minas Harrington. O ar saiu dos pulmões de Genevieve. A multidão se abriu. No topo da escadaria de mármore estavam eles. Timothy vestia azul marinho com detalhes em prata. Bonito da forma suave que sempre fora. Um homem que nunca precisara lutar por nada. Ophélia usava um vestido dourado tão incrustado de joias que parecia banhada em luz solar. Diamantes cintilavam no decote, nos pulsos, na tiara. Linda da forma que coisas caras são lindas. Polida, perfeita, fria. Eles desceram a escadaria. A corte aplaudiu. Genevieve
Permaneceu próxima a uma coluna de mármore, meio escondida, observando o homem que amara aceitar felicitações por um casamento que a apagara da existência. Ah, Fairweather, muito bem feito. Lord Ashford bateu no ombro de Timothy. A aliança Harrington fará maravilhas para a reputação da sua família. De fato, Lady Whitmore abriu o leque. E Lady Ophelia é tão refinada. Ouvi dizer que estudou economia na Academia Real. Estudou com tutores pagos. Genevieve conquistara a educação através de bolsas e noites sem dormir, trabalhando em 3 empregos. Timothy sempre teve um julgamento excepcional, Ophelia disse, a voz flutuando como seda. Ele reconhece o valor de linhagem adequada e conexões verdadeiras. Linhagem adequada. As palavras caíram como um tapa. Claro, houve aquela situação infeliz com o arranjo anterior. Lady Whitmore sussurrou, não baixo o suficiente. Oh, mas francamente, o que ele estava pensando? Uma comum sem nome de família, sem dote. Ouvi dizer que ela era bastante inteligente. Lord Ashford comentou. Administrava a correspondência dele, ajudava nas negociações. Inteligência não é linhagem. Ophelia interrompeu suavemente. Qualquer secretária consegue arquivar papéis. É preciso substância real para liderar uma casa. Secretária. 3 anos de gênio estratégico reduzidos a arquivar papéis. Os dedos de Genevieve se apertaram ao redor da taça. Ela deveria ir embora. Mas os pés não se moviam. Precisava ver o quão completamente fora apagada. A música mudou. Timothy conduziu Ophelia para o centro da pista. Moveram-se juntos com facilidade ensaiada. Aquele era o tipo de casal que a corte entendia. Com licença, senhorita. Um servo estava ao lado dela, bandeja de prata nas mãos. Sobre a bandeja, uma rosa branca e um bilhete. Do cavalheiro no terraço leste. As mãos de Genevieve tremeram ao desdobrar o papel. A caligrafia era forte, angular. Eles estão prestes a tornar o anúncio oficial. Se quiser impedir isto, me encontre nos Jardins Reais. Se não, eu compreendo. Você merece mais do que ser uma nota de rodapé na história de outra pessoa. MS. Ela ergueu o olhar. Através das portas de vidro, viu uma silhueta nas sombras. Uniforme militar. Malcolm Strathmore. Atenção, por favor. O mestre de cerimônias bateu o bastão 3 vezes. A música parou. Todos os rostos se voltaram para o estrado onde Timothy e Ophelia estavam de pé ao lado das famílias. É minha honra, Gregory Fairweather anunciou, declarar formalmente o noivado entre meu filho Timothy e Lady Ophelia Harrington. A união da casa Fairweather e das minas Harrington fortalecerá ambas as famílias. A multidão aplaudiu. Taças foram erguidas. E Genevieve, escondida nas sombras, sentiu o último fio de esperança se romper. Ela olhou para a rosa branca, para o bilhete, para a silhueta no terraço, e fez uma escolha. Atravessou o salão em direção aos jardins. Ninguém notou. Ninguém nunca notava. Mas desta vez, ela pensou, talvez isso estivesse prestes a mudar. Os Jardins Reais estavam banhados na luz da lua quando Genevieve atravessou as portas. O ar cortante carregava cheiro de terra úmida e rosas. Lanternas projetavam sombras dançantes sobre os caminhos de cascalho. Malcolm Strathmore esperava próximo a uma fonte de pedra, as mãos às costas, perfil recortado contra o céu estrelado. Vim, Genevieve disse. O que o senhor quer de mim? Malcolm estudou o rosto dela. Não o que eu quero, senhorita McAllister. O que posso oferecer? Ele gesticulou para um banco. Genevieve sentou-se, o vestido verde esmeralda espalhando-se como folhas. Passei 6 meses observando a senhorita. Ele começou. Vi cada tratado que redigiu para Fairweather. Cada negociação, cada discurso que escreveu e que ele proferiu como se fosse dele. O peito de Genevieve se contraiu.
Tenho acesso a informações que nobres preferem esconder. Malcolm continuou. É meu trabalho saber quem move as peças no tabuleiro. E a senhorita Genevieve McAllister é uma das jogadoras mais brilhantes que já vi. Ninguém nunca a chamara pelo primeiro nome assim. Malcolm sentou-se, mantendo distância respeitosa. Retirou as luvas, revelando mãos marcadas por cicatrizes. Preciso de uma esposa, não por amor ou linhagem, mas por estratégia. O trabalho que realizo exige credibilidade social. Um homem sozinho levanta suspeitas. Um homem casado passa despercebido. O senhor está me pedindo em casamento? Estou propondo um acordo. 1 ano. 12 meses em que será minha esposa no papel e em aparências públicas. Em troca, darei proteção, recursos e, mais importante, acesso ao tipo de informação que permitirá destruir aqueles que a descartaram. O coração de Genevieve acelerou. Timothy Fairweather não construiu a reputação sozinho. Metade dos nobres naquele salão se apropriou do trabalho de outros. Eu coleto evidências dessas traições. E quando chegar a hora, exponho-as. Mas preciso de alguém que entenda esse mundo. Alguém com mente afiada para ver padrões. Genevieve sentiu algo se acender. Não apenas raiva. Propósito. Por que confiaria no senhor? Malcolm sorriu. Inteligente. Não deveria. Mas posso oferecer algo que Timothy jamais ofereceu. Reconhecimento. Seu nome nos tratados. Crédito pelo trabalho que realizou. E justiça pública. Genevieve olhou para as próprias mãos. Mãos que escreveram discursos aplaudidos. Mãos que nunca receberam agradecimento. 1 ano. Depois, se quiser se divorciar, fornecerei os meios e recursos para começar de novo. Malcolm estendeu a mão. Ou pode voltar para aquele salão e assistir Timothy e Ofélia celebrarem enquanto desaparece na obscuridade. Genevieve olhou para a mão. Cicatrizes cruzavam os dedos. Mãos de alguém que lutara por tudo. Ela colocou a mão dela na dele. Aceito o acordo. Então nos casaremos em 3 dias, discretamente. Enquanto caminhavam pelos jardins, Genevieve escutou o som distante da música. Lá dentro, Timothy dançava com Ofélia, alheio ao fato de que a mulher descartada acabara de selar um acordo que mudaria tudo. A capela de Santa Margarida ficava no topo de uma colina, cercada por pinheiros antigos. Pequena, severa, com vitrais escuros. Genevieve chegou ao amanhecer usando vestido simples de linho creme. Malcolm a esperava trajando roupas civis escuras. Um padre idoso ao lado, sem convidados, sem música, apenas vento e corvos. Está pronta? Ela assentiu. O interior cheirava a mofo e incenso. Velas tremulavam, projetando sombras nas paredes de pedra. A cerimônia foi breve. O padre recitou em latim. Malcolm repetiu com precisão militar. Genevieve, a voz mal acima de um sussurro. Malcolm retirou uma caixa de veludo. Dentro, um anel de ouro com brasão gravado. Deslizou no dedo dela, metal frio contra a pele. Este é o selo Strathmore. 4 séculos de história. A senhorita agora tem direito a carregá-lo. Um leão rampante sobre campo dividido, cercado por palavras em latim. Ela não tinha anel para dar. Malcolm cobriu a mão dela. Seu compromisso é suficiente. O padre os declarou marido e mulher. Malcolm beijou a testa dela. Formal, distante. Beijo de pacto. Genevieve McAllister tornou-se Genevieve Strathmore. A carruagem era luxuosa, forrada com veludo bordô, 4 cavalos negros. O cocheiro usava libré com o brasão. Pensei que vivesse modestamente. Malcolm sorriu. Eu disse que era oficial aposentado. Não disse que era pobre. Viajaram por horas, deixando Edimburgo, adentrando as terras altas. Colinas deram lugar a montanhas cobertas de urze. O ar ficou mais frio, cheiro de turfa e pinheiros. Quando pararam, Genevieve olhou pela janela. Um castelo,
pedra cinzenta, torres perfurando o céu, muralhas grossas, portão de ferro com o brasão Strathmore. Bandeiras escocesas tremulavam ao vento. O senhor mora aqui? Bem-vinda ao castelo Strathmore. Servos se alinharam em formação. Uma mulher mais velha se adiantou. Cabelos grisalhos em coque severo, vestido preto de governanta. Senhora Strathmore, sou Agnes Drummond, a governanta. A voz era educada, mas fria. Cortesia obrigatória. Obrigada, senhora Drummond. Malcolm guiou Genevieve para dentro. Hall gigantesco com teto abobadado, tapeçarias antigas, lareira imensa. Os servos são leais, mas levará tempo para conquistar a confiança. A senhorita provará seu valor. Ele parou diante de porta dupla de carvalho. Seus aposentos, o quarto era imenso, cama de dossel com cortinas verdes, lareira, poltronas de couro, estantes de livros, janelas com vista para montanhas. E os aposentos do senhor? Malcolm apontou para outra porta. Ali. Quartos conectados, mas com privacidade. Este é um casamento de conveniência. Não espero intimidades indesejadas. Descanse. Amanhã começaremos o trabalho. Tenho algo a mostrar. Ele saiu. Genevieve ficou sozinha. Caminhou até a janela. Olhou para montanhas envoltas em névoa. Lá embaixo, Timothy e Ofélia celebravam, convencidos de que ela desaparecera. Não faziam ideia de que ela se casara com um homem que possuía um castelo nas terras altas, cujos servos o tratavam com reverência militar, que falava de destruir nobres corruptos. Genevieve tocou o brasão no anel. Quem era Malcolm Strathmore? E no que ela se envolvera? Na manhã seguinte, batidas na porta. Uma criada jovem entrou com bandeja. Bom dia, senhora Strathmore. Sou Moira. O senhor pede que se junte a ele na biblioteca. Genevieve vestiu um dos vestidos providenciados, lã verde escura apropriada para o frio. A biblioteca era espetacular. 3 andares de estantes alcançando o teto. Janelas altas, luz dourada. Cheiro de papel antigo e couro. Malcolm estava próximo a uma mesa coberta de documentos, mapas, cartas, mangas arregaçadas, cabelos ligeiramente despenteados. Dormiu bem? Bem o suficiente. O senhor disse que mostraria algo? Malcolm gesticulou para os documentos. Isto. 3 anos de investigações, evidências de fraude, extorsão, roubo, apropriação de trabalho intelectual. Cada nobre corrupto da Escócia está aqui. Genevieve se inclinou. Reconheceu nomes. Lord Ashford, Lady Whitmore e um arquivo marcado em vermelho. Timothy Fairweather e Ophelia Harrington. Dentro, cópias de todos os tratados que escrevera, com anotações mostrando sua caligrafia versus a de Timothy. Registros bancários da família Harrington lucrando com trabalho infantil. Contratos fraudulentos, subornos. Como conseguiu tudo isso? Malcolm se apoiou na mesa. Tenho conexões, pessoas que me devem favores e paciência. O senhor não é apenas um oficial aposentado, é? Malcolm segurou o olhar dela, sacudiu a cabeça. Não. Então quem é? Ele respirou fundo. Trabalho diretamente para o rei. Meu título completo é Grão-Duque da Escócia, guardião do selo real, conselheiro supremo da coroa. Meu trabalho é investigar corrupção na nobreza e erradicá-la. O quarto inclinou-se. Genevieve segurou a mesa. Grão-Duque, o senhor governa todo o sistema nobre da Escócia. Cada lorde, cada lady, cada propriedade. Todos respondem a mim, e através de mim, ao rei. As pernas falharam. Malcolm a guiou para uma poltrona. Respire. É muita informação. Por que não me contou antes? Porque precisava ter certeza de que aceitaria o casamento pelo que é. Um acordo estratégico. Não por meu título, mas porque reconhece que juntos podemos fazer algo que importa. Ele colocou a mão sobre a dela. Genevieve,
Escolhi a senhorita porque é incorruptível, porque sofreu nas mãos desse sistema e não se tornou cínica. Porque tem a mente mais afiada que já encontrei e o coração para usá-la com justiça. Lágrimas arderam. Ninguém nunca falara dela assim, como se fosse valiosa, essencial. O acordo ainda vale 1 ano. Se quiser se divorciar, farei os arranjos. Mas espero que até lá veja que juntos podemos reformar este reino. Genevieve olhou para os documentos, para o arquivo vermelho. Quando vamos expô-los? Malcolm sorriu, verdadeiro, feroz, cheio de promessas. Em breve. Há uma Assembleia Real em 6 semanas. Todos os nobres da Escócia estarão presentes, incluindo os Fairweather. Ele ofereceu a mão. Até lá, trabalharemos juntos. A senhorita me ajudará a organizar as evidências e a construir casos irrefutáveis. Quando chegar a hora, estaremos prontos. Genevieve aceitou a mão. Então, vamos começar. Voltaram para a mesa coberta de segredos. E pela primeira vez, desde que seu nome fora riscado em tinta vermelha, Genevieve sentiu algo além de dor. Sentiu poder. As 6 semanas passaram como um turbilhão. Genevieve e Malcolm trabalhavam lado a lado todos os dias, organizando evidências, construindo casos. As pilhas de documentos tornaram-se dossiês impecáveis, cada fraude catalogada, cada mentira documentada. Mas algo mais estava acontecendo, algo que nenhum dos dois planejara. Malcolm trazendo chá quando havia sobre papéis até tarde. Genevieve deixando comida ao alcance dele. Conversas sobre trabalho transformando-se em conversas sobre vida. Risos compartilhados. Uma noite, Genevieve adormeceu sobre um dossiê. Acordou coberta com o casaco militar de Malcolm, cheiro de couro e fumaça envolvendo-a como um abraço. Ela nunca mencionou, ele nunca perguntou, mas algo mudou. 3 dias antes da Assembleia Real, Malcolm a encontrou na biblioteca ao pôr do sol. Carregava uma caixa longa de veludo negro. É hora. Dentro, um vestido. Veludo verde esmeralda profundo, quase negro sob certas luzes, bordado com fios de prata formando thistles escoceses e leões rampantes. Decote modesto, mas elegante. Mangas longas terminando em renda. Um vestido feito para uma rainha. Para a Assembleia. As cores Strathmore. Quando entrar naquele salão ao meu lado, todos saberão quem você é. Genevieve tocou o tecido. É adequado. Você é a duquesa de Strathmore agora. É hora de que o mundo veja. Ele segurou o olhar dela. Genevieve, preciso contar algo. O rei fará um anúncio público. Minha verdadeira identidade será revelada. E você será nomeada não apenas minha esposa, mas duquesa soberana, corregente ao meu lado. Corregente? Você trabalhou ao meu lado por 6 semanas. Entende os sistemas melhor que qualquer conselheiro. Pedi ao rei que lhe concedesse poder próprio, não apenas status por associação. Malcolm deu um passo à frente. Quando aquelas portas se abrirem, você não será mais a mulher invisível que Timothy descartou. Será uma das pessoas mais poderosas do reino. E Timothy, Ofélia e todos que a menosprezaram estarão lá, testemunhando. Por quê? Por que faria isso por mim? Malcolm segurou o rosto dela entre as mãos. Porque você merece. Porque é a pessoa mais brilhante que conheci. Porque este reino precisa de alguém como você em posição de poder. E porque em algum momento nas últimas 6 semanas, este acordo estratégico se tornou algo mais para mim. Genevieve não conseguiu falar. Apenas assentiu, lágrimas caindo. Malcolm limpou uma lágrima e recuou. Descanse. Amanhã partimos para Edimburgo. Depois de amanhã, mudamos tudo. O grande salão real era uma maravilha. Teto abobadado a 15 metros, colunas de mármore com brasões, vitrais jogando luz colorida, centenas de velas em candelabros de prata, absolutamente lotado. Toda a nobreza escocesa reunida.
Genevieve e Malcolm esperavam em uma antecâmara, escutando o burburinho através das portas. Genevieve usava o vestido verde esmeralda, cabelos ruivos em cachos elaborados com pentes de prata. Apenas uma joia, o anel Strathmore. Malcolm em uniforme completo de gala, azul marinho escuro com dourado, medalhas cobrindo o peito, espada cerimonial, um comandante, um juiz, um poder. Pronta! Pronta! As portas se abriram. Silêncio absoluto. Genevieve e Malcolm entraram juntos, ela com a mão no braço dele. O salão segurou a respiração. Genevieve viu Timothy e Ofélia próximos ao centro. Timothy empalideceu. Ofélia franziu a testa confusa. O rei James IV se levantou. Nobres da Escócia, reuni todos para um anúncio de extrema importância. A multidão se aproximou. Por 15 anos mantive em segredo a identidade do meu mais confiável conselheiro, o homem responsável por investigar corrupção e garantir justiça. O rei gesticulou para Malcolm. Apresento-lhes Malcolm Strathmore, grão-duque da Escócia, guardião do selo real, conselheiro supremo da coroa. Murmúrio chocado. Nobres se entreolharam. 2 guardas trouxeram uma corrente cerimonial. Ouro maciço entrelaçado com safiras azuis, símbolo de poder absoluto. O rei colocou a corrente nos ombros de Malcolm. Esta corrente representa a autoridade concedida pela coroa. Quando o grão-duque fala, é minha voz. Malcolm aceitou o peso. O rei se voltou para Genevieve. E agora, um anúncio sem precedentes. Silêncio absoluto. Genevieve McAllister Strathmore demonstrou uma mente estratégica e integridade raras. Nomeio-a Duquesa Soberana da Escócia, uma segunda corrente. Prata entrelaçada com esmeraldas. O rei colocou-a nos ombros de Genevieve. A Duquesa Soberana terá autoridade igual ao Grão-Duque. Sua palavra é lei. Desafiá-la é desafiar a coroa. O rei ergueu as mãos. Apresento-lhes o grão-duque Malcolm Strathmore e a duquesa soberana Genevieve Strathmore. Eles falam com minha voz. Aplausos atroadores. Malcolm tomou a mão dela, ergueu-a alto. Ficaram juntos no estrado, parceiros na mais alta autoridade. Abaixo, Timothy, rosto pálido de horror. Ele trocara a mulher mais valiosa por dinheiro. Agora ela estava acima dele. Genevieve segurou o olhar, deixando-o ver o que perdera. Mas a noite tinha mais. O rei gesticulou. Guardas se moveram, parando diante de Timothy e Ofélia. Lord Timothy Fairweather, Lady Ophelia Harrington, são convocados para responder acusações de fraude e conspiração. Timothy ficou branco. Vossa Majestade, Grão-Duque, apresente as evidências. Malcolm desceu, retirou documentos da casaca. Lord Fairweather, você reivindicou crédito por 17 tratados, 12 acordos comerciais, 9 negociações. Nossa investigação revela que todos foram de autoria de Genevieve McAllister, agora Duquesa Strathmore. Você plagiou o trabalho dela por 3 anos. Ele mostrou os documentos, caligrafia de Genevieve, notas dela, rascunhos dela, versão final com apenas assinatura de Timothy, murmúrios de choque. Mentira! Timothy gritou. Ela era apenas uma secretária. Você está chamando a duquesa soberana de mentirosa, diante do rei? Timothy fechou a boca. Malcolm se voltou para Ofélia. Lady Harrington, sua família engajou-se em contrabando, evasão fiscal e trabalho infantil forçado. Temos documentação de cada transação ilegal dos últimos 5 anos. Ofélia passou de pálida a cinzenta. Esses registros são privados? Nada é privado do Grão-Duque, o rei falou. A punição normal é exílio e confisco total de bens. Entretanto, o Grão-Duque sugeriu alternativas. Vocês repagarão cada pene fraudulento, realizarão 5 anos de serviço público. E emitirão pedido formal de desculpas à duquesa Strathmore. Vossa Majestade, por favor, Timothy suplicou.
Agora, silêncio. Timothy se voltou para Genevieve, olhos úmidos. Genevieve, Vossa Graça, sinto muito. Nunca deveria ter... Economize. Seu pedido não significa nada. Você não me valorizava quando me tinha. Só lamenta me perder agora que vê meu verdadeiro valor. Ela olhou para Ofélia. E você? Pensou que linhagem e dinheiro faziam você superior. Eles apenas tornaram você arrogante. Genevieve virou as costas, subiu ao estrado, tomou a mão de Malcolm. Enfrentaram a corte juntos. Que isto sirva de lição, o rei anunciou. Integridade importa mais que linhagem. Talento importa mais que títulos. Aqueles que exploram enfrentarão justiça. Sob orientação do Grão-Duque e Duquesa Soberana, este reino recompensará mérito acima de manipulação. Aplausos novamente. Genevieve olhou sobre o salão. Não viu julgamento. Viu respeito. Timothy e Ofélia foram escoltados. A casa Fairweather sobreviveria, diminuída. Harrington Mining seria reestruturada. Timothy passaria 5 anos aprendendo trabalho real. Mais tarde, sozinhos nos degraus do palácio, Genevieve sentiu o peso de tudo. Conseguimos. Realmente mudamos as coisas. Começamos. Isto é apenas o início. Temos anos pela frente. Bom, estou pronta. Malcolm a estudou. Está. Isto é permanente. Você está ligada a mim, a este trabalho. Eu sei, e escolho isto. Não por contrato ou vingança. Por que importa? Porque podemos fazer este reino melhor. Algo mudou nos olhos de Malcolm. Quando isto parou de ser negócios para você? Provavelmente quando trouxe chá pela 10ª noite, ou quando me cobriu com seu casaco, ou quando confiou em mim. Não sei exatamente, mas, em algum momento, isto se tornou real. Para mim também. Pensei que queria uma parceira por razões práticas. Mas você se tornou essencial. Ele tocou o rosto dela. Não sou bom nisso. 15 anos sozinho não preparam para a intimidade, mas quero tentar. Genevieve sorriu. Acho que estivemos construindo algo real. Apenas chamamos de parceria em vez de amor. É isto? Amor? Acho que pode ser, ou poderia ser se permitirmos. Ele a beijou. Suave, questionador, real. Não aliança estratégica. Apenas 2 pessoas que se encontraram na escuridão e decidiram construir algo luminoso. Então, Grão-Duque e Duquesa Soberana. É uma promoção e tanto. Consegue lidar com isso? Comigo ao seu lado? Sim, lidaremos juntos. Desceram em direção à carruagem. Atrás, o reino precisava de reforma. À frente, anos de trabalho. Mas neste momento, sob estrelas, eram simplesmente Genevieve e Malcolm. 2 pessoas descartadas que se encontraram nos destroços e construíram algo mais forte. Timothy trocara Genevieve por dinheiro. Conseguiu ambos, brevemente. Depois, perdeu tudo. Porque falhou em reconhecer que a mulher quieta valia mais que qualquer aliança. Malcolm reconhecera. Vira o valor desde o início. Juntos, provaram que poder baseado em mérito sempre triunfa sobre poder baseado em nascimento. Enquanto a carruagem rolava, Genevieve se apoiou no ombro de Malcolm. Ele a puxou para perto. Pela primeira vez, nenhum dos 2 estava sozinho. E isso valia mais que todos os títulos e ouro no reino. Os primeiros 6 meses após a Assembleia Real foram um turbilhão. Genevieve e Malcolm trabalhavam de sol a sol, reformando leis, investigando denúncias, desmontando estruturas de corrupção. O escritório conjunto se tornou o coração do castelo Strathmore. Paredes cobertas com mapas, mesas repletas de petições, velas queimando até tarde. E em meio ao trabalho, algo florescia. A mão de Malcolm encontrando a dela ao passar documentos. O sorriso dele quando ela resolvia problemas complexos. A forma como trazia chá sem pedir, sempre na temperatura exata. Como ela massageava os ombros dele quando estava tenso.
como deixava flores silvestres no escritório, sabendo que ele apreciava a cor contra a pedra cinza. Não eram grandes gestos, mas eram reais. Uma manhã de verão, Genevieve encontrou uma nota sob a porta. Encontre-me nos jardins quando acordar. Malcolm esperava próximo a um pavilhão de pedra. Dentro, sobre uma mesa antiga, estava um livro imenso, encadernação de couro trabalhado, páginas de pergaminho grosso. O livro das reformas do Reino da Escócia. Na primeira página, em tinta dourada, Grão-Duque Malcolm Strathmore e Duquesa Soberana Genevieve Strathmore. Este livro registrará cada lei que aprovamos, Malcolm explicou. Quando estivermos velhos, este será nosso legado. Não como indivíduos, mas como parceiros. Já havia entradas. Lei de proteção aos comerciantes. Lei de educação universal. Lei contra apropriação de trabalho intelectual. Malcolm, ela sussurrou. Isto é, nosso. Cada palavra existe porque trabalhamos juntos. Ele segurou as mãos dela. Genevieve, quando te propus este casamento, pensei que era estratégia. Mas você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Não quero mais que isto seja um acordo com prazo. Quero que seja real, permanente. Lágrimas arderam. Eu quero, ela disse. Deus, Malcolm, eu quero tanto. Ele a puxou para perto. Ficaram assim, o vento das montanhas soprando, cheiro de urze enchendo o ar. Então vamos fazer isto direito. Sem contratos, sem prazos. Apenas nós dois, construindo algo que dure. Ele a beijou. Um beijo que selava não negócios, mas compromisso de coração. 2 anos após a Assembleia, uma segunda convocação reuniu a nobreza. Desta vez, para celebrar. O grande salão estava decorado com bandeiras e flores silvestres. A atmosfera era diferente, leve, esperançosa. O rei James IV se levantou. Nobres da Escócia, reuni todos para reconhecer as extraordinárias reformas do Grão-Duque Em 2 anos, e da Duquesa Soberana. 23 leis aprovadas. Corrupção caiu 70%. 100 nobres responsabilizados. E pela primeira vez, cidadãos comuns têm voz igual à nobreza. Aplausos ecoaram. Mas hoje quero reconhecer 3 indivíduos que personificam a mudança. Guardas trouxeram Timothy Fairweather, Ophelia Harrington e um jovem. Timothy estava diferente. Magro, queimado de sol, mãos calejadas. Roupas simples, não sedas caras. Os olhos, uma vez arrogantes, agora carregavam humildade Ophelia genuína. também Mudara, sem joias, vestido modesto, cabelos em coque simples. Lord Fairweather e Lady Harrington completaram 2 dos 5 anos de serviço público. O rei disse. Seus supervisores reportam dedicação exemplar. Timothy deu um passo à frente. Vossa Graça, sei que minhas palavras valem pouco, mas passei 2 anos tentando entender o que perdi. Não apenas poder ou status, mas humanidade. A senhorita me deu tudo, e eu tratei como descartável. Não peço perdão. Não mereço. Mas quero que saiba que finalmente entendo o peso do que fiz. Genevieve estudou o rosto dele, viu sinceridade, arrependimento genuíno. Lord Fairweather, não te perdoo porque você merece. Perdoo porque carregar raiva não me serve mais. Você pagou. Está pagando. Continue o trabalho. Ajude outros. Torne-se o homem que eu uma vez acreditei que você era. Algo brilhou nos olhos dele. Gratidão. Alívio. Ophélia se adiantou. Vossa Graça, passei 2 anos cuidando de crianças que minha família explorou. Vi o rosto da pobreza que nosso lucro criou. Não tenho desculpas, apenas compromisso de fazer melhor. Então faça. O rei gesticulou para o terceiro jovem. Este é Marcos, 16 anos, filho de mineiro nas minas Harrington.
Resgatado do trabalho infantil, recebeu bolsa integral para a Academia Real através do Programa de Educação Universal. O garoto era pequeno, magro, mas os olhos brilhavam com inteligência. Marcos representa o futuro que estamos construindo, o rei disse, onde o nascimento não determina destino, onde o talento é reconhecido. Malcolm desceu, colocou a mão no ombro de Marcos. A reforma não é apenas punir corruptos, é elevar merecedores. Marcos, a Escócia precisa de mentes como a sua. Estude, cresça e, quando estiver pronto, volte para reconstruir este reino. Aplausos. Desta vez, sem medo. Apenas aprovação genuína. 5 anos após a Assembleia. Genevieve tocou a barriga levemente arredondada. 3 meses. Eles contaram a poucas pessoas ainda. Malcolm entrou, parou ao vê-la junto à janela. Está tudo bem? Mais do que bem. Estava pensando em como tudo mudou. Malcolm passou os braços ao redor dela, mãos sobre as dela na barriga. Assustado? Ela perguntou. Aterrorizado, mas também esperançoso. Esta criança crescerá em um reino diferente. Melhor. E se for uma menina? A ensinaremos que sua voz importa tanto quanto qualquer voz masculina. E se for um menino? O ensinaremos que poder sem compaixão é tirania. Malcolm sorriu. Vamos ser pais terríveis. Vamos ser pais justos. E isso é mais importante. 30 anos após a Assembleia Real, Genevieve tinha 54. Cabelos ruivos tingidos com prata, linhas de riso nos olhos, mãos marcadas por décadas escrevendo leis. Malcolm tinha 68. Mais prata que escuro, mas ainda com postura militar ereta, olhos cinzentos afiados. Sentados no pavilhão, o livro das reformas entre eles. Agora, 3 volumes, páginas de mudanças, leis que protegiam os vulneráveis. Seus 3 filhos seguiram caminhos próprios. Margaret, embaixadora. James, médico em hospitais para pobres. Elspeth, 15, já escrevia discursos como a mãe. 30 anos, Genevieve disse. Parece tanto e tão pouco. Fizemos diferença. Pobreza reduzida a 60%. Alfabetização universal. Sistema judicial reformado. A Escócia é reconhecida como modelo de justiça social. E Timothy completou os 5 anos há muito tempo. Agora dirige escola para órfãos. Nunca recuperou status, mas encontrou propósito. E Ofélia? Usa toda a fortuna restante financiando educação para meninas. Nunca se casou. Diz que o trabalho é seu legado. Redenção é possível. Nem sempre, mas às vezes. Malcolm a puxou para perto. Você me redimiu. Eu estava me tornando cínico. Você me lembrou que poder pode curar, não apenas punir. E você me deu voz quando eu era invisível. Você me viu quando ninguém via. Observaram o sol se pôr sobre as terras altas. Algum arrependimento? Malcolm perguntou. Genevieve pensou. Nos anos de trabalho. Nas noites sem dormir, nos inimigos, nas batalhas. Nenhum. Nem um único. Nem mesmo sobre Timothy. Genevieve sorriu. Especialmente não sobre Timothy. Ele me ensinou meu valor ao não me valorizar e me levou até você. Malcolm a beijou. Depois de 30 anos, ainda havia magia. Te amo, Genevieve Strathmore. Te amo, Malcolm Strathmore. Enquanto estrelas apareciam no céu escocês, 2 sobreviventes, 2 reformadores, 2 amantes, permaneceram juntos. Eles mudaram um reino, mas mais importante, salvaram um ao outro. 50 anos após a Assembleia Real, historiadores escreveram sobre a era das grandes reformas. Malcolm e Genevieve Strathmore, os duques do povo. Governaram juntos por 42 anos. Viveram até a idade avançada no castelo Strathmore, cercados por filhos, netos e o legado de um reino transformado. Quando partiram, com meses de diferença, foram enterrados lado a lado nas terras altas.
A lápide simples dizia: Malcolm e Genevieve Strathmore, parceiros em vida, parceiros em legado. Eles provaram que justiça sempre vence. E Timothy Fairweather, agora velho de cabelos brancos, foi visto deixando flores silvestres no túmulo. Ele nunca se perdoou completamente. Mas aprendeu a viver sabendo que trocara um diamante por vidro colorido, e que quando percebeu seu erro, o diamante já brilhava em uma coroa. Esta é a família Diários da Nobreza, e você pertence aqui. Obrigado por fazer parte da jornada de Genevieve. Obrigado por acreditar que inteligência, integridade e parceria importam mais que títulos e linhagens. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E lembre-se, você é única. Não a versão que outros tentaram fazer de você, mas a pessoa poderosa, brilhante e valiosa que você sempre foi. Não deixe ninguém fazer você esquecer disso. Te vejo na próxima história.